Mística Cidade de Deus, capítulo 23 do tomo 2, livro 2 de Santa Maria de Ágreda. Instruções de Maria Santíssima a Santa Isabel, circuncisão do Batista e profecia de Zacarias. Santa Isabel pede orientação a Maria Santíssima. Após o nascimento do precursor de Cristo, era inevitável a volta de Maria Santíssima para Nazaré. A sábia e prudente Santa Isabel procurava consolar-se na conformidade com as divinas disposições, mas ainda assim desejava compensar de algum modo sua soledade, querendo ficar com alguns ensinamentos da Mãe da Sabedoria. Nesta intenção, disse-lhe: Minha Senhora e Mãe do meu Criador, vejo que vós preparais para partir e deixar-me na solidão, sem vossa amável presença, amparo e proteção. Suplico-vos, minha prima, que na vossa ausência mereça eu ficar com algumas instruções que me ajudem a orientar todos os meus atos para o maior agrado do Altíssimo. Em vosso virginal seio tendes um mestre que emenda os sábios, e a mesma fonte da luz, e por ele vindes comunicá-la a todos. Concedei-me a vossa serva algum dos seus raios, refletidos em vosso puríssimo Espírito, para que o meu seja esclarecido e guiado pelas sendas retas da justiça, até chegar a ver o Deus dos deuses em Sião. Maria satisfaz o pedido de sua prima. Estas palavras de Santa Isabel comoveram Maria Santíssima. Com terna compaixão, deu à sua prima celestiais instruções para se governar durante o pouco tempo que lhe restava de vida. O Altíssimo cuidaria de seu filho e a rainha também rogaria por ele a Deus. Ainda que não é possível referir tudo o que a Divina Senhora advertiu e aconselhou a Santa Isabel, dessas afetuosas palestras de despedida, direi alguma coisa, como me foi manifestado, ou como conseguir meus limitados termos. Disse Maria Santíssima: Minha prima e amiga, o Senhor nos escolheu para as suas obras e altíssimos sacramentos, sobre os quais se dignou comunicar-vos tanta luz, revelando-vos meu coração. Nele vos levo para apresentar-vos ante vossa grandeza. Não me esquecerei da humilde atenção que tiveste pela mais inútil das criaturas. Espero que de meu Filho e Senhor recebais copiosa recompensa. Exortação ao amor de Deus e desapego das criaturas. Elevai sempre vossa mente e espírito às alturas, e com a luz da graça que tendes, não percais de vista o ser de Deus imutável, eterno e infinito. Lembrai-vos da imensa bondade com que se dignou criar do nada as criaturas, para elevá-las à sua glória e enriquecê-las de seus dons. Esta dívida comum a todas as criaturas tornou-se maior para nós, quando a misericórdia do Altíssimo nos agraciou mais intensamente com essa luz e conhecimento. Cabe-nos fazer mais que os outros, até compensar com nosso agradecimento a cega ingratidão dos mortais, que por isso estão mais distantes de conhecer e glorificar seu Criador. Este dever deve ser nosso ofício, desembaraçando o coração, para que, desprendido e livre, caminhe para seu ditoso fim. Para isto, minha amiga, recomendo-vos muito apartar-vos das coisas terrenas, mesmo das que possuis, para que livre dos impedimentos da terra,
vos ergais aos divinos chamamentos, à espera da vinda do Senhor, possais, quando ele chegar, responder com alegria e sem a dolorosa violência que a alma sente, quando chega o momento de se separar do corpo e de tudo mais que ama com apego. Agora, no tempo de sofrer e conquistar a coroa, procuremos merecê-la e caminhar com rapidez para chegar à íntima união com o nosso verdadeiro e sumo bem. Exortação sobre os deveres de esposa e mãe. A Zacarias, vosso marido e superior, durante o tempo que viver, procurai com particular docilidade obedecer-lhe, amá-lo e servi-lo. Ofereceis sempre ao Senhor o vosso miraculoso Filho. Por Deus e para Deus podeis amá-lo como mãe, porque será profeta, e com zelo de Elias que o Altíssimo lhe dará, defenderá sua lei e sua honra, procurando a exaltação de seu santo nome. Meu Filho Santíssimo, que o escolheu para precursor e embaixador de sua vinda e doutrina, o beneficiará como seu favorito. Enchê-lo-á dos dons de sua destra, falo-á grande e admirável entre os homens, e manifestará ao mundo sua grandeza e santidade. Exortação sobre os deveres com o próximo. Procurai com ardente zelo que por todos de vossa família seja temido, venerado e reverenciado o santo nome de nosso Deus e Senhor de Abraão, Isaque e Jacó. Além disto, fazei grande empenho em beneficiar os pobres e necessitados, o quanto for possível. Enriquecei-os com os bens temporais que generosamente vos concedeu o Altíssimo, e com a mesma liberalidade distribuí-os aos necessitados. Estes bens são mais deles que vossos, pois somos todos filhos do Pai que está nos céus, de quem é toda a criação. Não é razão que este Pai tão rico queira um filho na abundância excessiva e seu irmão pobre e desamparado. Esta caridade vos fará muito agradável ao Deus imortal das misericórdias. A este respeito, continuai a fazer o que costumais e o que fordes inspirada, pois Zacarias o deixa à vossa disposição. E assim podeis ser liberal. As provações que o Senhor vos enviar sirvam para vos fortificar a esperança. Com as criaturas sereis benigna, mansa, humilde, aprazível, muito paciente e espiritualmente alegre, mesmo com aquelas que servirem de instrumento para exercício de vossa virtude e conquista de méritos. Pelos altíssimos mistérios que o Senhor vos revelou, bendizei-o eternamente e suplicai-lhe, com incessante amor e zelo, a salvação das almas. Por mim, rogareis a sua grandeza, me governe e dirija para eu dispensar dignamente com o seu agrado o sacramento que a tão humilde e pobre serva confiou sua imensa bondade. Avisai meu esposo para vir me buscar, e neste interim preparai a circuncisão de vosso menino, e ponde-lhe o nome de João, porque ele foi dado pelo Altíssimo, senda essa sua imutável vontade. Agradecimento de Santa Isabel. Estas exortações de Maria Santíssima, com outras palavras de vida eterna que disse, produziram no coração de Santa Isabel efeitos tão divinos que por momentos arrebataram a Santa Matrona, deixando-a absorta e emudecida pela força do Espírito que a iluminava, instruía e elevava os pensamentos de tão celestial doutrina. Através das palavras de sua mãe, o Altíssimo vivificava e renovava o coração de sua serva. Quando pôde conter suas lágrimas, disse: Senhora minha, soberana de toda a criação, entre a dor e a consolação, não sei o que dizer. Ouvi vossas palavras do íntimo de meu coração, e ali nascem outras que não posso traduzir. Meus afetos dirão o que minha língua não pode expressar. Ao Todo-Poderoso,
Remeto a paga de quanto me proporcionais. Ele que é o remunerador do que nós, pobres, recebemos. Somente vos peço, já que sois todo o meu amparo e causa de meu bem, me alcanceis graça e força para praticar vossa doutrina e suportar a falta de vossa companhia, que me será muito dolorosa. A circuncisão do Batista. Em seguida, trataram da circuncisão do menino de Isabel, porque se aproximava o dia determinado pela lei conforme o uso dos judeus, especialmente dos nobres. Reuniram-se na casa de Zacarias muitos parentes e conhecidos. Conferiram entre si qual nome a dar ao infante, pois davam grande importância ao assunto. A escolha do nome dos filhos era muito estudada e discutida entre eles. Além deste costume, a ocasião era extraordinária pela situação de Zacarias e Santa Isabel e porque todos reconheciam que o fato de ter concebido sendo anciã e estéril supunha algum grande mistério. Zacarias continuava mudo e assim foi necessário que sua mulher presidisse aquela assembleia. Todos tinham grande conceito e veneração por ela, mas depois da visita e da longa convivência com a Rainha do Céu, estava tão renovada na santidade que os parentes e vizinhos notaram a mudança. Seu semblante irradiava uma espécie de esplendor que inspirava admiração e respeito. Percebia-se nela o reflexo dos raios da divindade, da qual tão próxima vivia. Discussão sobre o nome do Batista. Nesta reunião esteve presente a Divina Senhora Maria Santíssima. Santa Isabel lhe pedira com instância e conseguiu seu assentimento, usando de certa autoridade muito reverente e humilde. Obedeceu a grande senhora, mas obtendo primeiro do Altíssimo que não a fizesse notada, nem revelasse coisa alguma dos ocultos favores que lhe pudessem atrair aplausos e veneração. Conseguiu o que pedia a humilíssima entre todos os humildes, como o mundo deixa na sombra aos que não se exibem com ostentação. Não houve quem reparasse nela com particular atenção. Apenas Isabel olhava com interior e exterior veneração, sabendo que por sua direção aquela assembleia chegaria à feliz conclusão. Desejavam dar ao menino o nome do pai, Zacarias. A prudente mãe, porém, assistida pela Mestra Santíssima, disse: meu filho deverá se chamar João. Replicaram os parentes que ninguém de sua linhagem tinha esse tal nome, porque sempre faziam grande estima dos nomes mais ilustres dos antecessores, para incitar a sua imitação. Santa Isabel, entretanto, insistiu que o menino chamar-se-á João. E Zacarias recupera a fala. Ainda que Zacarias estivesse mudo, perguntaram-lhe os parentes, por sinais, qual era a sua opinião sobre o caso. Ele, pedindo-lhes uma pena, escreveu: João é o seu nome. Ao mesmo tempo em que escrevia, usando Maria Santíssima do poder que Deus lhe concedera sobre as coisas criadas, ordenou à mudez de Zacarias que o deixasse e que sua língua se desatasse, porque já era tempo de bendizer ao Senhor. A esta ordem, Zacarias começou a falar com admiração e temor de todos os presentes, como diz o Evangelho. O mesmo Evangelho diz que o anjo São Gabriel declarou a Zacarias que por sua incredulidade ficaria mudo até se cumprir o que lhe anunciava. Não há nisto contradição com o que vou narrando, quando o Senhor revela algum decreto de sua divina vontade, ainda que seja eficaz e absoluto, nem sempre declara os meios pelos quais será executado, segundo os previu em sua ciência infinita. Assim declarou o anjo a Zacarias, a pena de sua incredulidade, a mudez, mas não lhe disse que ficaria livre desse impedimento por intercessão de Maria Santíssima, ainda que assim estava previsto e determinado. Cântico de Zacarias. Tendo sido a voz de Maria Santíssima instrumento para santificar o menino João e sua mãe Santa Isabel, de igual modo seu mandato e a sua oração foram instrumentos para o favor de Zacarias recuperar a fala e encher-se da graça do Espírito Santo com o dom da profecia. Assim iluminado, ele falou: Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Suscitou para nós a força da salvação na casa de seu servo Davi,
assim como anunciara nos séculos passados pela boca de seus santos os profetas. Salva-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para usar de sua misericórdia com nossos pais e lembrar-se de sua santa aliança. Jurou a nosso pai Abraão que se daria a nós, para que, livres das mãos de nossos inimigos, sem temor os sirvamos. Na sua presença em santíssima santidade e justiça por todos os dias de nossa vida. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás diante de sua face, preparando os seus caminhos, anunciando a seu povo a salvação e a remissão dos pecados, graças à compaixão de nosso Deus, com a qual nos visitou, vindo das alturas, para iluminar os que vivem nas trevas e sombras da morte, e guiar nossos passos no caminho da paz. Sentido do Cântico de Zacarias. Neste divino cântico, resumiu Zacarias os altíssimos mistérios que os antigos profetas haviam anunciado sobre a divindade, humanidade e redenção de Cristo. Encerrou muitos e grandes sacramentos em poucas palavras, e os estendeu e os entendeu com a copiosa graça que iluminou seu espírito e o arrebatou com ardentíssimo fervor na presença de todos os que tinham vindo assistir ao ato da circuncisão de seu filho. Todos presenciaram o milagre de lhe desatar a língua e profetizar tão divinos mistérios. Tal foi a inteligência que sobre eles recebeu o santo sacerdote, que não me é fácil explicar. Comentário do Cântico de Zacarias. Comentário do Cântico de Zacarias. Ele diz: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, conhecendo que o Altíssimo teria podido operar a redenção de seu povo apenas com uma palavra ou com um ato de sua vontade. Não quis, entretanto, usar só de seu poder, mas também de sua imensa bondade e misericórdia. O próprio Filho do Eterno Pai desce para visitar seu povo. Fez-se irmão da natureza humana, mestre na doutrina e exemplo, redentor por sua vida, paixão e morte. Conheceu então Zacarias a união das duas naturezas, na pessoa do Verbo, e com luz sobrenatural viu este grande mistério já realizado no virginal tálamo de Maria Santíssima. Entendeu ainda a exaltação da humanidade do Verbo pelo triunfo de Cristo, Deus e homem, dando salvação eterna ao gênero humano, conforme as promessas feitas a Davi, seu pai e ascendente. Esta promessa fora anunciada desde o princípio do mundo, pelas profecias dos santos profetas. Desde a criação, começou Deus a preparar a natureza e a graça para a sua vinda ao mundo, e desde Adão orientou todas as suas obras para este feliz desfecho. Compreendeu como o Altíssimo ordenou que por estes meios alcançássemos a salvação da graça e vida eterna que nossos inimigos, os maus anjos, perderam por sua soberba e pertinaz desobediência. Precipitados por isso no abismo, os tronos a eles destinados foram transferidos aos mortais que praticassem a obediência que eles recusaram. Desde essa ocasião, tiveram os homens que sofrer da antiga serpente, o ódio e inimizade que ela concebera contra o próprio Deus, em cuja mente divina nossa existência já estava prevista por sua eterna e santa vontade. Apesar de nossos primeiros pais, Adão e Eva, terem perdido sua amizade e graça, ele os reergueu e os colocou em lugar e estado de esperança, e não os abandonou nem castigou, como aos anjos rebeldes. Para garantir sua misericórdia aos descendentes de Adão, dispôs todos os vaticínios e figuras do Antigo Testamento, o qual havia de confirmar e realizar em um novo, pela vinda do Redentor. Para fortificar esta esperança, prometeu com juramento a nosso pai Abraão fazê-lo pai de um povo e pai da fé, pai de seu povo e pai da fé, certificados do admirável dom de seu Filho, feito homem,
para nos reagendar na liberdade de seus filhos adotivos. Poderíamos servir a Deus sem temor de nossos inimigos vencidos e subjugados por nosso Redentor. Para entendermos o que a vinda do Verbo Eterno nos conquistara para servir ao Altíssimo na liberdade, explica: foi a justiça e santidade com que renovou o mundo e fundou sua nova lei da graça por todos os séculos. E para cada um dos filhos da igreja, nela todos poderiam viver em santidade e justiça. Conhecendo Zacarias, que em seu filho João começaria a realização dos mistérios que a luz divina lhe revelava, voltou-se para ele e, felicitando-o, profetizou sua santidade, dignidade e ofício, dizendo: E tu, menino, te chamarás profeta do Altíssimo, irás diante de sua face, da sua divindade, preparando-lhe os caminhos, anunciando ao seu povo a vinda de seu Redentor. Por tua pregação receberão os judeus conhecimento de sua eterna salvação. Cristo, nosso Senhor, o prometido Messias, preparem-se a recebê-lo com o batismo de penitência e remissão dos pecados, e saibam que ele virá perdoar os seus e os do mundo inteiro. A isto foi movido pelas entranhas de sua misericórdia, e não por nossos merecimentos. Por ela, dignou-se visitar-nos, descendo do seio de seu eterno Pai, para iluminar os que, ignorando a verdade por tão longos séculos, estiveram e no presente estão sentados nas trevas e sombras da eterna morte, e para guiar os seus e nossos passos no caminho da verdadeira paz que esperamos. Através da divina revelação, todos estes mistérios foram entendidos por Zacarias com grande plenitude e profundidade e encerrados em sua profecia. Alguns dos presentes que ouviram foram todos iluminados com os raios da luz do Altíssimo, conhecendo que já chegara o tempo do Messias e cumprimento das antigas profecias. Diante de tantas maravilhas e prodígios, perguntavam, admirados, que virá a ser este menino sobre o qual a mão do Senhor se manifesta, tão poderosa e admirável? Foi o menino circuncidado, e lhe puseram o nome de João, que pai e mãe miraculosamente haviam proposto. Cumpriram tudo e mais, o mais que a lei ordenava, divulgando-se pelas montanhas da Judéia esses maravilhosos acontecimentos. Pergunta da Escritura: Rainha e Senhora de toda a criação, admirada destas maravilhosas obras que por vossa intervenção operou Deus em vossos servos Isabel, João e Zacarias, considero os diversos modos empregados pela divina providência e vossa exímia discrição. Para o filho e a mãe, vossa docíssima palavra serviu de instrumento para serem santificados com a plenitude do Espírito Santo. E isso foi realizado secretamente. Para Zacarias recuperar a fala e também ser iluminado, interveio apenas vossa oração e ordem oculta. E o fato foi conhecido pelos circunstantes, que viram a graça do Senhor no santo sacerdote. Ignoro a razão destes prodígios e apresento a vossa benevolência a minha ignorância, para me esclarecerdes, já que sois minha mestra. Os mistérios divinos são manifestados em tempos e por modos diversos. Minha filha, por dois motivos, os divinos efeitos que meu Filho Santíssimo operou, por meu intermédio, em João e em sua mãe Isabel, foram ocultos, enquanto em Zacarias se manifestaram. Isabel, minha serva, ergueu a voz e louvou claramente ao Verbo encarnado em meu seio, e a mim, sua mãe. Convinha que então,
que por então não fosse manifestado tão claramente aquele mistério sem mim, nem minha dignidade. A vinda do Messias deveria se revelar por outros meios mais convenientes. Por outro lado, nem todos os corações estavam dispostos, como o de Isabel, para receber tão nova e preciosa semente, nem acolheriam tão elevados sacramentos com a devida veneração. A mais disto, para manifestar o que então convinha, era mais apropriado ao sacerdote Zacarias, por causa de sua dignidade. O princípio da luz seria recebida com mais aceitação do que de Santa Isabel e na presença do marido. O que ela disse ficou reservado para tempo oportuno. Não obstante, as palavras do Senhor levarem sua força intrínseca, era meio mais propício e acomodado aos ignorantes e pouco iniciados nos mistérios divinos, serem estes apresentados pelo sacerdote. Dignidade dos sacerdotes. Era também conveniente acreditar e honrar a dignidade do sacerdote, tão estimada pelo Altíssimo. Quando ele encontra em seus ministros a devida disposição, sempre os engrandece, comunicando-lhes seu espírito, para que o mundo os venere como a seus prediletos e ungidos. Neles, as maravilhas do Senhor não correm tanto risco, por mais que se manifestem. Se correspondessem à sua dignidade, suas obras, entre as demais criaturas seriam de serafins e seu semblante de anjo. A face lhes resplandeceria como a de Moisés, quando saiu da presença e diálogo com o Senhor. Se não chegarem a tanto, pelo menos devem viver entre os demais homens de maneira a se fazerem respeitar e venerar depois de Deus. Desejo, caríssima, que saibas quanto o Altíssimo está indignado atualmente com o mundo, pelas ofensas que, entre outras, recebe sobre este ponto, quer dos sacerdotes e quer dos leigos. Dos sacerdotes, porque, esquecidos de sua altíssima dignidade, a ultrajam com seu proceder vulgar, desprezível, desenvolto e, às vezes, escandaloso, dando mau exemplo ao mundo com o negligente descaso da própria santificação. Dos leigos, porque são temerários e atrevidos com a pessoa dos Cristos do Senhor. Ainda que estes sejam imperfeitos e de proceder pouco louvável, os leigos os devem respeitar e reverenciar, por estarem na terra em lugar de Cristo, meu Filho Santíssimo. Respeito de Maria pelos sacerdotes. Esta veneração pelo sacerdote levou-me a proceder com Zacarias de modo diferente do que com Isabel. Ainda que o Altíssimo tivesse ordenado que eu fosse o canal para lhes comunicar seu divino Espírito, a Isabel saudei de tal modo que em minha voz transparecia certa autoridade para subjugar o pecado original de seu filho, que deveria ser apagado por meio de minha palavra, e em seguida deixar filho e mãe cheios do Espírito Santo. Como eu não contraíra o pecado original, mas dele fui isenta, tive naquela ocasião sobre ele poder e domínio como senhora que dele triunfara. Por preservação do Altíssimo, não tinha condição de escrava do pecado como todos os filhos de Adão, que nele pecaram. Para libertar meu servo João da servidão e cadeias do pecado, quis o Senhor que eu imperasse, como quem jamais lhe estivera sujeita. A Zacarias não saudei com este modo de autoridade, mas rezei por ele, guardando-lhe a reverência exigida pelo decoro de sua dignidade e de meu recato. Mesmo o ordenar mental e secretamente a sua língua que se desatasse, nunca o faria se o Altíssimo não me ordenasse. Deu-me
também a entender que a pessoa do sacerdote não ficava bem aquele defeito da mudez, pois todas as suas faculdades devem estar expedidas e preparadas para o serviço e louvor do Senhor. Sobre o respeito devido aos sacerdotes te direi mais em outra ocasião. Por ora basta isso para esclarecimento de tua dúvida. Procura conselho e fuja da lisonja. Quanto à doutrina para ti, seja que, ao tratares com qualquer pessoa, seja superior ou inferior, com todas procures te instruir no caminho da virtude e da vida eterna. Nisto imitarás o que fez comigo minha serva Isabel. Pede a todos, com o devido modo e prudência, que te ensinem e orientem. Por esta humildade, às vezes, dispõe o Senhor a boa direção e acerto, concedendo sua luz divina. Assim fará contigo, se procederes com reta intenção e zelo pela virtude. Procura também expulsar de ti e não aceitar nenhuma espécie nem aparência de lisonjas das criaturas e das conversações onde as pode ouvir. Elas fascinam, obscurecem a luz, pervertem a razão inadvertida. Tão ciumento é o Senhor com as almas que muito ama, que delas se retira no mesmo instante, que aceitem louvores humanos e se comprazem em suas lisonjas. Resistir às adulações do mundo. Teu esposo, minha filha caríssima, não quer que teus ouvidos se apliquem a ouvir e admitir falsas invenções terrenas, nem que sejam manchados pelas adulações do mundo. Por isto quero que os feches para todos estes venenosos enganos e os defendas com forte custódia, para nem perceberes tais coisas. Se o Senhor se compraz em falar-te ao coração, razão será que para ouvir suas carícias e atender a seu amor te faças insensível, surda e morta para as coisas da terra que devem ser tormento para ti. Lembra que lhe deves grande fidelidade e que todo o inferno, valendo-se de teu temperamento afetuoso, quer pervertê-la, tornando-a suave para as criaturas e ingrata para o Deus eterno. Vigia e cuida de lhe resistir forte na fé de teu amado Senhor e Esposo. Mística Cidade de Deus, capítulo 24, do tomo 2, livro 3, de Santa Maria Ágreda. A volta de Maria Santíssima para Nazaré. José é avisado da volta de Maria Santíssima. Para acompanhar Maria Santíssima de volta a Nazaré, chamou Santa Isabel o felicíssimo esposo São José. Chegando este à casa de Zacarias, foi recebido com incomparável devoção e reverência pelo venerando casal. Agora também Zacarias era conhecedor de que o grande patriarca tomara-se depositário dos sacramentos e tesouros do céu, embora o próprio José ainda o ignorasse. Recebeu sua esposa com humilde e prudente alegria e, ajoelhando-se, pediu a bênção como costumava e perdão por não o ter servido naqueles 3 meses que permanecera com sua prima Isabel. Verdade é que nisto não havia cometido falta nem imperfeição, pelo contrário, cumprira a vontade divina com grande agrado e beneplácito do Senhor e permissão de seu esposo. Apesar disso, com aquela cortês e carinhosa humildade, a prudentíssima senhora quis, de algum modo, dar a São José o consolo de que fora privado durante sua ausência. Respondeu-lhe São José que só por vê-la já ficava aliviado da pena que sofrera com sua falta. Depois de descansar alguns dias, dispuseram-se a partir. Despedida de Maria a Zacarias. Foi despedir-se a princesa Maria do sacerdote Zacarias, ilustrado com a ciência do Senhor, conhecendo a dignidade de sua Virgem Mãe, falou-lhe Zacarias com suma reverência, como ao sacrário vivo da divindade e humanidade do Verbo eterno. Senhora minha, disse-lhe, louvai e bendizei eternamente ao vosso Criador, que se dignou por sua infinita misericórdia,
escolher-vos entre todas as criaturas para mãe sua, depositária única de todos os seus grandes bens e sacramentos. Lembrai-vos de mim, vosso servo, para pedir a vosso Deus e Senhor, me leve em paz deste desterro à segurança do verdadeiro bem que esperamos. Por vós mereça ser digno de chegar a ver sua divina face, que é a glória dos santos. Lembrai-vos também, Senhora, de minha família, especialmente de meu filho João, e rogai ao Altíssimo por todo o vosso povo. Bênção de Zacarias a Maria Santíssima. A grande senhora pôs-se de joelhos diante do sacerdote e com profunda humildade pediu-lhe que a abençoasse. Esquivava-se Zacarias suplicando e dizendo que a ela competia abençoá-lo. Ninguém, entretanto, podia vencer em humildade quem era mestra e mãe desta virtude e de toda a santidade. Deste modo, viu-se Zacarias obrigado a lhe dar sua bênção. Inspirado por divina luz, e usando expressões da Sagrada Escritura, lhe disse: a destra do verdadeiro Deus Todo-Poderoso te assista sempre e te livre de todo mal. Recebas a graça de sua eficaz proteção e sejas repleta do orvalho do céu, da fertilidade da terra, com abundância de pão e vinho. Sirvam-te os povos e de todas as tribos te venerem, porque és o tabernáculo de Deus. Serás senhora de teus irmãos e os filhos de tua mãe se ajoelharão em tua presença. Quem te exaltar e bendizer, será bendito e engrandecido, e o que não te bendizer e louvar será maldito. Conheçam em ti o Deus das nações, e por ti seja glorificado o nome do Deus Altíssimo de Jacó. Simeão recebe a primeira notícia sobre o Messias. Em agradecimento desta profética bênção, Maria Santíssima beijou a mão do sacerdote Zacarias e lhe pediu perdão pelo que pudesse ter faltado durante a permanência em sua casa. Muito se enterneceu o santo ancião com a despedida e as palavras da mais pura e amável das criaturas, e guardou em seu íntimo o segredo dos mistérios que lhe haviam sido revelados na presença de Maria Santíssima. Apenas uma vez, encontrando-se num grupo de sacerdotes que costumavam se reunir no templo, deixou transparecer alguma coisa, sendo felicitado pelos colegas pelo nascimento de seu filho e por haver terminado a provação de sua mudez, movido pela força do Espírito, disse: creio com firmeza infalível que o Altíssimo nos visitou e já enviou ao mundo o Messias prometido para a redenção de seu povo. Ao ouvir estas palavras, o santo sacerdote Simeão, que estava presente, foi tomado de viva emoção espiritual e exclamou: não permitais, Senhor Deus de Israel, que vosso servo deixe este vale de lágrimas antes de ver vossa salvação e o Redentor de vosso povo. Destas palavras procederam as que mais tarde disse no templo, quando recebeu em seus braços o menino Deus na cerimônia da apresentação. Como diremos adiante, desde aquela primeira ocasião, foi-lhe sempre crescendo o desejo de ver o Verbo divino encarnado. Despedidas de Santa Isabel. Deixando Zacarias todo emocionado, foi Maria, Senhora Nossa, despedir-se de sua prima Isabel. De coração feminino, mais terno e sensível, parente sua, tendo gozado tantos dias da sua suave convivência com a Mãe da Graça e recebido tantas graças do Senhor pela sua mediação, não era muito fosse vencida pela dor, ao ver ausentar-se a causa de tantos bens recebidos e a presença e a esperança de receber muitos outros. Partia-se o coração da Santa Matrona ao despedir-se da Senhora do céu e da terra, a quem amava mais que a própria vida. Afogavam-lhe as palavras, as lágrimas e os soluços vindos do fundo do coração. A sereníssima rainha, superior aos movimentos das paixões naturais, conservava-se com amável gravidade e inteiro domínio de si. E disse a Santa Isabel: prima e amiga minha,
não vos afligis tanto por minha partida, pois a caridade do Altíssimo, na qual verdadeiramente vos amo, não conhece separação nem distância de tempo e lugar. Nele vos vejo e sempre vos terei presente, e vós também sempre me encontrareis no Senhor. Curto é o tempo em que ficamos corporalmente separadas, pois os dias da vida humana são tão breves. Vencendo com a divina graça nossos inimigos, bem depressa nos veremos felizes na celestial Jerusalém, onde não há dor, nem pranto, nem separação. Enquanto esperamos, caríssima, tereis todos os bens no Senhor, e a mim também encontrareis nele. Que ele permaneça em vosso coração e vos conforte. Não continuou suas razões nossa prudentíssima rainha, para não prolongar o pranto de Isabel. Ajoelhando-se, pediu-lhe a bênção e perdão pela modéstia que sua companhia lhe poderia ter dado, e insistiu até que Isabel a abençoou. A Santa Matrona, por sua vez, suplicou que a Divina Senhora lhe retribuísse com outra bênção. Para não lhe recusar esta consolação, deu-lhe a Maria Santíssima. Despedidas do Batista. Foi a rainha também ver o menino João, recebeu-o nos braços e lhe deu muitas bênçãos e eficazes e misteriosas. O miraculoso infante, por divina disposição, falou à Virgem Maria, ainda que em voz baixa e infantil. Disse-lhe, Mãe do mesmo Deus e Rainha de toda a criação, depositária do inestimável tesouro do céu, meu amparo e protetora. Abençoai o vosso servo e não me falte vossa graça e intercessão. Beijou 3 vezes a mãe da rainha e adorou em seu virginal seio o verbo humanado, pedindo-lhe sua bênção e graça. E oferecendo-se com suma veneração ao seu serviço, o menino Deus mostrou agrado e benevolência ao seu precursor. A feliz mãe, Maria Santíssima, tudo presenciava, agindo com plenitude de ciência divina, e dando a cada um destes mistérios a veneração e apreço devidos, porque tratava magnificamente a sabedoria de Deus e suas obras. Partida de Maria Santíssima e São José. Com a presença de Maria Santíssima e do Verbo humanado em seu seio, ficou a casa de Zacarias santificada, edificada com seu exemplo, instruída por sua conversação e doutrina, afeiçoada a seu docíssimo trato e modéstia, levando-lhes o coração. Deixou a todos daquela ditosa família, cheios de dons celestiais, que lhes mereceu e obteve de seu Filho Santíssimo. Seu santo esposo José conquistou a veneração de Zacarias, Isabel e João, conhecedores de sua dignidade, antes de que a ele mesmo fosse revelado. Despediu-se de todos o feliz patriarca, alegre com a posse do seu tesouro, apesar de ainda não lhe conhecer toda a preciosidade. Partiram para Nazaré, o que sucedeu na viagem. Direi no capítulo seguinte, antes de começá-la. Maria Santíssima pediu a bênção de joelhos a seu esposo, como em tais ocasiões costumava. Tendo a ele dado, puseram-se a caminho. Doutrina da Rainha Maria Santíssima. A alma perfeita deve ser disponível. Minha filha, a ditosa alma a quem Deus escolhe para sua intimidade e alta perfeição, deve ter o coração sempre preparado e disponível para tudo que o Senhor quer dispor e fazer com ela. Sem resistência, prontamente deve executá-lo. Assim procedi quando o Altíssimo ordenou-me sair de casa e deixar meu querido recolhimento para ir a de minha serva Isabel. Do mesmo modo me ordenou de lá voltar. Tudo executei com pronta alegria, ainda que de Isabel e sua família recebi tantos benefícios. E fosse grande o meu amor e benevolência por eles. Ao conhecer a vontade de Deus, renunciei a todo desejo próprio, sem deixar de lhe ser agradecida, fazendo o que era compatível com a caridade e compaixão. Deixei tudo mais para obedecer prontamente às divinas ordens. O desprendimento é condição para o perfeito amor.
Minha filha caríssima, como procurarias esta verdadeira e perfeita resignação se conhecesses todo o seu valor? Quanto é agradável aos olhos do Senhor e útil e proveitosa para a alma. Trabalha, pois, por adquiri-la, imitando-me como tantas vezes te convido e procuro persuadir. O maior impedimento para chegar a este grau de perfeição é admitir afetos ou inclinações particulares a coisas terrenas, porque estas tornam a alma indigna de ser escolhida para o Senhor nela ter suas delícias e lhe manifestar sua vontade. Mesmo quando a conhece, a alma é embaraçada pelo amor vil que dedica a outras coisas, e este apego lhe impede a prontidão e a alegria com que deve obedecer ao gosto do Senhor. Reconhece, minha filha, este perigo, e não admitas em teu coração afeto algum particular. Desejo-te muito perfeita e sábia nesta arte do amor divino, de tal modo que tua obediência seja de anjo e teu amor de serafim. Quero que sejas assim em todas as tuas ações, pois a isto te obriga meu amor e a ciência e luz com que és instruída. Renúncia, obediência, veneração pelos sacerdotes e cumprimento do dever. Não quero dizer que hás de ser insensível, pois isto é naturalmente impossível à criatura. Mas quando te acontecer qualquer adversidade ou te faltar o que te parece útil, necessário ou apetecível, então com alegre conformidade abandona-te ao Senhor. Faze-lhe um sacrifício de louvor por se cumprir em ti sua santa vontade, preocupando-te somente com o beneplácito da sua divina disposição, lembrando-te que tudo mais é momentâneo. Achar-te-á disposta para facilmente te venceres, e todas as ocasiões te servirão para te humilhares sob a mão do Senhor. Advirto-te também a me imitares no respeito e veneração pelos sacerdotes. Ao falares e despedir-te deles, pede-lhes sempre a bênção. O mesmo farás com o Altíssimo ao começares qualquer coisa. Com os superiores, mostra-te sempre dócil e obediente. As mulheres que vierem te pedir conselho, se forem casadas, admoesta-as para serem obedientes aos seus maridos, dóceis e pacíficas na família, recolhidas em casa, cuidadosas no cumprimento de suas obrigações. Contudo, não se afoguem nem se entreguem completamente às preocupações, com pretexto de necessidade, mas lhes valerá a bondade e a liberalidade do Altíssimo, do que sua demasiada atividade nos acontecimentos de minha vida durante essa época. Encontrarás para isso verdadeiro exemplo e doutrina. Aliás, toda a minha vida o é para as almas agirem com perfeição em qualquer estado de vida. Por isto, não te dou advertências para cada um em particular.